todos, aqui é o professor Adson e hoje nós vamos discutir o capítulo 1, denominado Letramento Digital, Desafios e Possibilidades para o Ensino. Uma proposta da professora Valéria Zacarias e parte do livro Tecnologias para Aprender, organizado pela professora Carla Coscarelli. A inserção das tecnologias na sociedade tem proporcionado mudanças expressivas nas formas de interação e comunicação entre as pessoas. Nesse sentido, conforme Zacarias 2016, uma das maiores consequências dessas mudanças está nas práticas de leitura, com a emergência de textos híbridos que associam sons, ícones, imagens estáticas e em movimento, layouts multissemióticos, alterando os gestos dos leitores. De acordo com a autora, as competências discursivas tradicionais, como falar, escutar, ler e escrever, que se concretizam por meio de uma variedade de gêneros discursivos e se manifestam em múltiplos suportes, agora experimentam profundas modificações no universo da cultura digital. A leitura nessa dimensão não se restringe exclusivamente à escrita alfabética, uma vez que outras habilidades serão necessárias para interpretar, compreender e significar elementos verbais e não verbais, característicos dos textos e mídias que se integram aos já existentes. Para a autora, ser letrado hoje não é garantia de que seremos letrados amanhã, uma vez que as novas tecnologias se renovam continuamente, exigindo. Então, nesse texto, é considerado que o ensino da linguagem, por meio dos gêneros textuais, pode ser uma oportunidade de lidar com a língua em seus mais diversos usos autênticos do dia a dia. Entretanto, precisamos de mudanças representativas, tanto na produção quanto na propagação de textos, pelo surgimento dos gêneros digitais emergentes. Nesse sentido, o avanço das tecnologias digitais produz mudanças na forma como as pessoas produzem e leem os textos, considerando seus objetivos, suas expectativas, seus conhecimentos, crenças e valores. Conforme a autora, é necessário incluir no contexto escolar uma pedagogia que valorize e reconheça o universo multimediático e multissemiótico, marcado pelos ambientes digitais. Uma pedagogia que não se restrinja à cultura do impresso. No segundo tópico, denominado Letramento Digital e Hipertextualidade, há uma discussão bem pontual sobre o aparecimento de novas formas de comunicação, como as redes sociais, que implicam transformações no processo de criação e de recepção dos textos, uma vez que estas exploram aspectos de multimodalidade, hipertextualidade e interatividade. Bem, o letramento digital vai exigir tanto a apropriação das tecnologias, como usar o computador, celular, aplicativos, quanto o desenvolvimento de habilidades para produzir compreensões e associações nesses espaços. Essas múltiplas linguagens em um mesmo suporte, como a tela do celular ou do computador, descentraliza o papel da linguagem verbal e escrita e cede lugar às diferentes maneiras de produzir sentido durante a leitura, com a combinação de várias semioses. A hipertextualidade, outro conceito recorrente na cultura digital, possibilita uma leitura não linear, descontínua, fragmentada. São exemplos de hipertextos os recursos como notas de rodapé, índices, imagens, citações, links, entre outros. Como se pode ver, os modos de leitura no mundo contemporâneo não são lineares, e as interações com os objetos de ler incluem fazer escolhas e buscar caminhos mais convenientes para alcançar os propósitos pretendidos. A redefinição dos objetos de leitura e as possibilidades interativas atribuídas a seus usos vão redefinindo os modos como os leitores lidam com os seus textos e as mídias digitais. A expansão das tecnologias digitais vem transformando a vida em sociedade e alterando nossa relação com os textos. Várias tarefas do nosso cotidiano podem ser realizadas em dispositivos ligados à internet, tais como fazer transações bancárias, preencher formulários, realizar pesquisas, entre outros. No terceiro tópico, denominado as aulas de leitura, a autora afirma que não é suficiente equipar as salas de aula com recursos tecnológicos variados, mas repensar os ambientes de aprendizagem para que leve em conta
novas formas de organizar os saberes e de lidar com os textos de diferentes mídias. A leitura e a navegação em sites, blogs e redes sociais diversas são algumas das possibilidades para o trabalho com textos digitais. Explorar suas potencialidades e usabilidades significa não apenas considerar os discursos e a linguagem utilizada, mas também valorizar outras linguagens agregadas aos textos verbais. Por exemplo, o link. Qual é a função do link no texto? Como este link se integra às outras mídias? É importante ressaltar que a inclusão do universo digital nas práticas educacionais não implica a exclusão do impresso, mas sim a sua articulação. A autora afirma que a inclusão das tecnologias digitais na escola ainda é muito incipiente do ponto de vista pedagógico, principalmente porque as crenças dos educadores estão arraigadas em suas vivências como aprendizes de um modelo de ensino tradicional. No quarto tópico, denominado Desafios e Possibilidades para o Ensino, Zacarias afirma que incorporar essas inovações nas instituições de ensino não é uma tarefa fácil, sejam elas tecnológicas ou não, uma vez que a estrutura e a organização dessas instituições prevalecem, na maioria das vezes, nos modelos do século passado. No final do seu artigo, a autora pontua que há um elemento fundamental para o desenvolvimento do letramento digital, que é a formação de professores. Reflexões individuais e compartilhadas sobre a prática requerem esforço, tempo e desejo para promover as necessárias mudanças nos processos de ensino e aprendizagem. O professor, assim como seus alunos, deverá ler, pensar, rever e questionar suas próprias ideias, pedir informação. A interação com outros professores que compartilham sua inquietude, que estejam na mesma busca, encarando a mesma tarefa, permitirá seu enriquecimento pessoal e profissional,